Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Gente, hoje nós vamos fazer aquele estudo que vocês já conhecem, na modalidade perguntas e respostas. Então eu já agradeço, as pessoas que encaminham suas dúvidas, esses questionamentos para o nosso canal e aguardam por esse momento. Hoje nós vamos estudar, gente, em forma de perguntas e respostas, uma questão muito delicada que alcança uma boa parte das pessoas aqui no mundo encarnado e que realmente nos sensibilizam bastante. Vamos ver a primeira questão e aí vocês vão compreender do que nós estamos tratando nessa manhã. A questão diz assim: qual a explicação espírita para as mortes prematuras? Então veja que é um tema, como eu falei, bastante importante, delicado ao mesmo tempo, porque a morte de uma criança, não é? O desencarne desse espírito que está em início de jornada nos sensibiliza muito. Mas é importante saber que alcança muita gente e sem o conceito, gente, da reencarnação realmente fica um pouco difícil ou muito difícil da gente compreender esses retornos que na nossa ótica é muito prematuro, tá certo? Então o que nos diz a doutrina espírita a esse respeito? Muito bem. A doutrina nos mostra, está no Livro dos Espíritos, questão 199 e 200, Kardec também indaga ao Espírito de verdade a respeito dessa situação que é tão sensível e que mexe com todos nós. A espiritualidade diz então a Kardec: olha, Kardec, não é por acaso, não é, que esses retornos acontecem e muitas vezes, gente, nos diz a espiritualidade superior, é uma reencarnação apenas para complementar algo que precisava ser consolidado no espírito há muito tempo. Então, mesmo sendo uma curta existência, para o espírito, que já é o grande viajor do tempo, que já está em mais uma experiência encarnatória, essa existência, embora curta, que para a gente não teria muita valia, porque isso acontece, a espiritualidade superior nos ensina isso, que ali está sendo uma reencarnação complementar, completista, em que o espírito precisaria fixar mais algumas questões no seu aprendizado e precisava justamente daquela oportunidade, embora curta aos nossos olhos. Outra sorte nos explica a espiritualidade. Prova e expiação para os pais, não é? Que feriram de alguma maneira as leis divinas e aí reencarna esse espírito com necessidade de complemento encarnatório justamente naquele lar em que os pais também precisam adquirir algum aprendizado. O que é que os espíritos dizem, gente? Que se não for pelo amor, muitas vezes será pelo resgate, pelas provas ou pelas expiações que aqueles espíritos mais intransigentes precisam curvar-se à justiça divina e passando por uma prova realmente dura, que é a perda de um filho ou de uma filha muito queridos. Então, essa orientação, a explicação da doutrina espírita dessa nossa primeira questão. Por quê? Não é? Qual a explicação para essas mortes prematuras? Somos viajores do tempo e esse espírito precisava então complementar uma existência que por vezes foi até interrompida também prematuramente. Então ele precisava fazer esse complemento juntamente com o pai e mãe que tinham com ele esse grande compromisso de complementação, prova e expiação e aprendizado para esse espírito que retorna ao mundo espiritual ainda numa faixa infantil. Veja a questão número 2, que a pessoa ainda insiste um pouco nesse item.
Que utilidade tem para o espírito reencarnar e desencarnar tão cedo? Veja, a espiritualidade, como Joana de Ângeles, André Luiz, nos orientam que a utilidade para o espírito nunca deixa de ser aprendizado, não é? Então, mesmo a dor de crianças que nós encontramos, não é, com doenças congênitas ou doenças adquiridas aqui nesse plano, nessa jornada, isso realmente nos corta o coração. Quando nós vamos visitar alguns hospitais, um grupo enorme de crianças ali, já em momento de desencarnação, ou muito próximos a isso, volto a dizer, como falei no início, isso nos sensibiliza bastante, mas é preciso que a gente compreenda que tudo está subordinado a um planejamento muito sério, a um planejamento muito bem feito. Então, a reencarnação nos explica que nós somos espíritos de idas e vindas encarnatórias, que nós vamos nos aperfeiçoando e às vezes acontece isso. O espírito vem desejoso de fazer sua melhoria, mas naquele planejamento o seu tempo no mundo terreno é muito pouco, não é? Pouco materialmente falando, mas nós sabemos que às vezes num curto espaço de tempo se faz um profundo aprendizado na alma. Isso não só na reencarnação, como também na desencarnação. Muitas vezes, nos momentos finais da existência, o espírito adquire e aprofunda uma reflexão mais séria e ali ele tira bastante aprendizado. Na reencarnação também é assim, e muitas vezes, mesmo uma criança deixando o mundo físico com tenra idade, ali é um espírito que já transitou muitas vezes na matéria, já adquiriu muito conhecimento, como também já se comprometeu muito profundamente com a justiça divina. Então, a finalidade é um grande aprendizado para o espírito, que, embora desencarne cedo, ali tem muito aprendizado. Serve também de prova, como falávamos para os pais e para as mães, que envolvidos, não é, pelos laços do compromisso com aquele espírito, mesmo com pouco tempo, aprofundam um grande amor que às vezes também não souberam valorizar no passado e que agora, com esse filho que em pouca idade vai se despedindo na matéria e às vezes de uma forma abrupta, não é? Um mal súbito leva a criança e os pais ficam muitas vezes inconformados, inconsolados, inclusive imaginando que foram esquecidos pela bondade divina, o que não é a realidade, não é? É preciso compreender que Deus é amantissimamente justo e bom e não poderia nos abandonar num momento tão delicado. As coisas seguem um planejamento e nós vamos compreender que o desencarne não é o final de tudo. Vamos aqui, gente, para a terceira questão. Como os pais e familiares devem compreender espiritualmente essas perdas? Vejamos aqui o que diz Joana de Ângeles. Ela ressalta, gente, que embora a dor da separação seja legítima, o amor verdadeiro não se perde e não deve ser transformado em desespero nem revolta, mas principalmente em orações, lembranças edificantes e mesmo auxílio a outros necessitados, pois o espírito do querido continua vivo e segue necessitando de vibrações, carinho e paz. Então vamos lá, gente. Joana aproveita e nos dá esse grande ensinamento. Muitas vezes, a perda de uma criança, a perda entre aspas, não é? Que se dá aqui no plano material, gerando muita comoção na família, nós temos testemunhado, e vocês que nos assistem também, quantas vezes a família pega esse momento de grande dor e transforma em ação amorosa e edificante, em favor de outras crianças que naquele desencarne podem ter sido injustiçadas, em favor de crianças que deixaram a matéria com doenças gravíssimas. Então esses pais
junto com outros pais nesse momento, se solidarizam à causa, se fortalecem na confiança que têm na justiça divina e passam a mobilizar daqui para frente todas as suas energias em favor de outros pais e mães, em favor de outras crianças que também estão deixando a matéria. Então, gente, é isso. Por esse momento de comoção, muitas vezes, o amor desperta em corações que talvez no passado estivessem muito endurecidos, tá certo? Então veja que tudo há um planejamento. E o que é que diz Joana? Transformem tudo isso em oração. Então na matéria eu já tive exemplos de pais, de mães, que a criança com 10 anos, com 8 anos ou até menos, deixaram o mundo material, gerou na família realmente um sentimento de perda gigantesco, de muita dor, mas que aos poucos o tempo foi amenizando, não é? A dor foi indo embora e a saudade gratificante foi ficando. Então, não é questão de que ninguém será substituído, isso é fato. Você pode ter vários filhos, aquele que se foi deixa realmente uma grande lacuna, mas que vai sendo preenchido pelo entendimento de que a justiça divina, gente, é perfeita. Nada é obra por acaso, não é? Há um grande planejamento. Então, como falávamos atrás, esse espírito ganha também um grande ensinamento, mesmo numa reencarnação completista. Vamos assim, gente, para a nossa quarta questão que nos foi endereçada. De que forma o conhecimento da vida espiritual consola diante da morte prematura? Gente, é a questão da imortalidade da alma. É muito reconfortante saber que essa perda que assim chamamos no mundo material é apenas um breve distanciamento. É por um período de tempo que nós vamos estar fisicamente afastado daquele espírito que tanto amamos, né? E que nos deixa prematuramente. Emmanuel diz assim: a dor é caminho de luz quando conduzida com fé, e a saudade deve se transformar em esperança, sobretudo, confiança na justiça divina. Porque, gente, a separação é temporária e o reencontro futuro é inevitável. Os laços do amor que unem os espíritos permanecerá sempre. Então, a todos vocês que assistem ou que conheçam alguém que já perdeu um filho prematuramente, gente, tudo segue um planejamento divino. Na realidade, os laços do amor verdadeiro jamais vão se extinguir, não é? Quando estamos retornando ao mundo espiritual, lá vamos encontrar quem? Nossos pais, nossos parentes que já nos antecederam na grande viagem, e sim, essas crianças, esses jovens que estavam há algum tempo conosco e precisaram retornar à pátria espiritual. Chico Xavier, na sua trajetória, não é de médium exemplar que foi, nos trouxe muitas mensagens, principalmente, gente, as mensagens justamente desses jovens que nos deixaram aqui na matéria e que retornaram ao mundo espiritual e de lá, não é? Do mundo espírita, atestando que a vida continua pujante. Então, o conhecimento da reencarnação e, sobretudo, o conhecimento da imortalidade da alma nos significa, nos ensina que mais adiante nos reencontraremos com esses filhos tão queridos que nos antecederam na grande viagem. Gente, a vida na matéria é uma pálida imagem, já tratamos aqui, do que há no mundo espiritual. Então é preciso que nós tenhamos a fé muito forte na presença de Deus em nós, do planejamento divino para a nossa existência e reconhecendo que somos espíritos ainda em crescimento, não é?
A dor, quando nos alcança, já tratamos aqui também, tem um caráter sempre educativo. Senão Deus não seria Deus, não é? Que nos concede esses momentos de alegria na matéria, mas também permite, não é, que algumas dores como essa, que é tão profunda, que realmente é tão intensa, também nos alcancem aqui no plano material. Então nós vemos que uma grande parte dos nossos irmãos passam por esse tipo de prova ou de expiação. Então que confortem os seus corações com a confiança em Deus, com a certeza da imortalidade, compreendendo, gente, que esses espíritos completistas que chegaram aqui na matéria para um curto período de aprendizado, eles são espíritos que já vêm de muitas oportunidades. Percebam que as crianças, desde pequenininha, já trazem, não é, suas inclinações, já mostram alguns sentimentos mais profundos, já trazem consigo, não é, algumas atitudes que às vezes nos espantam. De onde vem tudo isso, gente? Crianças que são cuidadas, 4 ou 5 crianças pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e são completamente diversas, não é? No caráter, nas atitudes, porque nós somos herdeiros de nós próprios. Então, gente, nesse momento mais difícil, não é? Da perda temporária de um filho, de uma filha, isso nos toca profundamente, nos sensibiliza. Façamos desse momento também um aprendizado. A oração é um grande sustento para esses momentos. Os pais orando, os parentes orando, nesse momento é que devem todos se unir diante desse fato que traz com certeza algum aprendizado para a família inteira. E aí que o nosso preito seja de gratidão a Deus, embora nesse momento mais difícil, porque vamos saber que esses irmãozinhos estão sendo acolhidos na pátria espiritual e com certeza, gente, estarão ligados a nós pelos laços do coração, pelos laços psíquicos também. Então que Deus nos ampare, que nos ilumine. Vejam que são perguntas importantes que nos são endereçadas e peço a vocês, encaminhem também suas questões, não é? Para que a gente possa tratar nessa modalidade de tema que é tão interessante. Gente, peço a vocês que divulguem nossos estudos, incentivem as pessoas a se inscrever no nosso canal e sábado que vem estaremos aqui novamente. Desejo a todos muita paz e luz e, sobretudo, confiança na justiça divina.